Então vamos lá, pessoal. Nós paramos no finalzinho de arquitetura, né? Nós estávamos estudando todas as partes da arquitetura de um microcontrolador e ficou faltando a parte de circuito oscilador, né? Que é muito importante com relação à velocidade em que esse componente trabalha, né? Nós vamos ver o finalzinho desse circuito oscilador e depois nós vamos entrar em assembly, né? Na linguagem assembly. Vamos ver rapidamente assembly e logo em seguida nós vamos entrar em programação em C. Nós vamos ver várias funções em C e também teremos um exercício de fixação que será muito importante para a revisão para a primeira prova, correto? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos ver o finalzinho aqui de osciladores, né? Isso aqui é a continuação, viu, pessoal, da matéria que nós estávamos vendo presencialmente, né? Como eu disse no vídeo de inicial, vocês podem a qualquer momento me mandar e-mail, vocês podem a qualquer momento me mandar mensagem no AVA, eu estarei disponível para qualquer dúvida, né? Vamos olhar pelo lado bom. Essa oportunidade que a gente tem de ter essa aula online, que não chega a ser uma aula online, mas é uma aula presencial ou semipresencial, porque eu estou aqui e sempre estarei disponível para, né, sanar as dúvidas, nos dá também a oportunidade de buscar mais material, de trabalhar com outros materiais. Então, assim, nós temos que olhar também pelo lado positivo. Nós vamos conseguir desenvolver bem nossas aulas, nós vamos conseguir desenvolver bem nossa matéria. Por exemplo, eu posso dar um link para vocês aí de algum site, de alguma fonte, ou até mesmo mandar um artigo, e você vai clicar aí e vai estar na sua frente. Coisa que talvez não seria possível, talvez seria difícil durante a aula, né? Então, assim, também tem sua parte positiva. Vamos lá. Nós estamos aqui trabalhando com osciladores, né? Com circuito osciladores. Tá em meu e-mail, ó, né? Novamente, anotem meu e-mail, podem entrar em contato, manda e-mail. Estou disponível a qualquer momento, certo? Circuito osciladores, né, que são circuitos que geram sinais oscilatórios, partindo de uma fonte de corrente contínua, os osciladores produzem sinais variáveis, cuja frequência e forma de onda dependem da sua configuração, certo? Em outras palavras, o que é um circuito oscilador? É meio que autoexplicativo o nome, né? É um circuito que, através de um sinal de corrente contínua, ele gera um sinal oscilatório, por exemplo, um sinal senoidal, ou um sinal dente de serra, um sinal quadrático, né? Um sinal com frequência que tem uma certa frequência e que se repete, né, durante todo o tempo, certo? Isso é um circuito oscilador. O principal componente de um circuito oscilador é um cristal de quartzo, né? Aí todo mundo vai lembrar, mas cristal de quartzo é aquele que, né, eu vou lá em São Tomé das Letras e tem um cristalzinho lá. Então, de certa forma é aquele cristal, né? Porém, esse cristal também tem um uso bastante específico na eletrônica. O que acontece? Né, nós temos a definição aqui, ó, um cristal oscilador é um componente eletrônico que utiliza a ressonância de um cristal em vibração de um material piezoeletrônico. Nossa, Matheus, o que é isso? Vou explicar, tranquilo. Para criar um sinal elétrico com frequência bastante precisa. Com frequência bastante precisa. O que acontece? Todo mundo já foi, né, lá na farmácia, eu vou lá comprar um remédio e tal, e subir na balança da farmácia, aquela balança eletrônica, né? Poxa, mas como que essa balança funciona? Essa balança funciona com o cristal de quartzo. Porque o cristal de quartzo ele tem uma função inversa também. Como que funciona na balança? Vamos entender como funciona na balança da farmácia lá. Abaixo daquela plataforma, ela tem um cristal de quartzo. Quando você sobe, né, naquela plataforma, esse cristal de quartzo ele é pressionado e através dessa pressão surge uma diferença de potencial nas suas extremidades. Isso é uma característica do material, do cristal de quartzo, né? Surgindo essa diferença de potencial, e ela é diretamente proporcional à pressão exercida sobre aquele material. Ou seja, quanto maior a força, quanto maior o peso,
né, maior vai ser a pressão sobre aquele material e, consequentemente, maior vai ser a tensão ou a diferença de potencial naquela extremidade do cristal, certo? Isso é uma característica do material. Da mesma forma, se nós aplicarmos uma diferença de potencial na extremidade daquele cristal de quartzo, o que vai acontecer? Ele vai encolher. É, como assim, Matheus? Ele vai diminuir, né, a sua espessura. Então é o contrário. Se quando eu pressiono ele, né, quando eu pressiono aquela pastilha de quartzo, ela gera uma diferença de potencial, quando eu jogo uma tensão nela, ela vai encolher como se estivesse sendo pressionada, né? Então isso aí é a característica dupla do cristal oscilador que eu estava comentando. Então, quando esse cristal oscila, Matheus, mas ele vai oscilando até virar um buraco negro? Não. Ele oscila e depois volta à sua, né, à sua forma natural. Né? E esse oscilar entre diminuir a dimensão e voltar para a sua forma natural, ou seja, ele encolhe, estica, isso aí gera para mim um sinal, né, um sinal oscilador, ou um sinal oscilatório de frequência permanente, de uma frequência padrão. Então, Matheus, todo cristal de quartzo gera uma frequência X? Não. Depende do tamanho, depende da dimensão, depende da. E principalmente, isso aí é bastante interessante, do corte do cristal. Então, de acordo com o corte, lá quando eles vão fatiar o cristal, esse corte influencia na frequência em que esse cristal oscila. Muito interessante, né? Então, esse é o principal componente do nosso circuito oscilatório, certo? Onde é usado o circuito oscilatório? Onde você quer, né, onde você deseja uma medida ou uma referência de tempo precisa. Onde você precisa de uma referência de tempo precisa, Matheus? Em microcontroladores, microprocessadores, em relógios, em timers, né? Existem outros tipos de circuitos em que nós podemos contar o tempo, né? Ou basear o nosso tempo. Por exemplo, a associação RC, que a gente coloca um capacitor e um resistor, né, de limitação de corrente elétrica, e nós medimos o tempo de carga e descarga. Pode ser até com um amplificador de saída, né, um disparador na saída. Inclusive, alguns microcontroladores têm esse sistema RC dentro deles, né? Ou por um capacitor externo. É um sistema mais simples, porém é um sistema muito menos confiável. Eu já fiz um relógio baseado em circuito RC e numa semana ele atrasava alguns minutos. Então, se você estiver montando um sistema embarcado que não tenha tanta necessidade de precisão em tempo, não tem problema você usar o circuito RC, né? Ele vai te atender. Porém, se você quiser uma precisão, realmente uma precisão na sua base de tempo, você tem que lançar a mão de um cristal oscilador e de um circuito oscilatório, certo? Mas o que esse circuito oscilatório faz? Daqui a pouquinho nós vamos ver, né? Não é nada complicado. Então nós temos aí um circuito oscilador, onde nós temos um cristal de quartzo, ó, os dois terminaizinhos dele aqui. E quando eu aplico a tensão nos terminais, ele vai aqui encolher e esticar. E aí, esse encolher e esticar dele aqui vai gerar para mim um sinal oscilatório, né? Aqui embaixo nós temos um circuito, né? De um circuito equivalente do cristal oscilador, e ele é muito utilizado, né? Por essa característica. Então, por que, né, que esse cristal oscilador, esse circuito oscilatório, ele é tão importante para mim em microcontroladores? Porque o sinal de clock, né, o clock seria um período, né, ou um evento, né, porque se nós pegarmos aí frequência, quantidade de ciclos por segundo, né,
Um período nada mais é do que o tempo que demorou esse ciclo. Então o clock é justamente esse ciclo. Para nós o clock no microcontrolador é exatamente o tempo para ele pegar esses dados e fazer uma instrução, realizar, né, um comando. Nós vamos ver no gráfico a seguir, vai ficar mais claro. E no sistema AVR, ele é gerado na fonte de um relógio selecionado para o chip. O que é isso, pessoal? Lá na plaquinha Arduino Uno, nossa plaquinha aqui, ó, nós temos um cristal. Vou mudar aqui só para a gente ver. Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver aí, ó. Esse aqui é o meu cristal, ó. Certo? Aqui meu cristalzinho aqui, ó. Do mesmo jeito daqueles lá, né? Mesmo modelo daqueles que eu mostrei para vocês. Esse cristal aqui, nessa plaquinha Arduino, o que ele faz? Ele é uma espécie de relógio que gera o circuito oscilador e em que o microcontrolador se baseia para executar todo o programa, certo? Vamos voltar lá. Então o que acontece? Esse sinal de clock é usado, né, pelo núcleo AVR, que é o tipo de núcleo usado, né, que é o nosso Arduino Uno, e ele também executa através daquele sistema pipeline. Eu já até comentei com vocês em sala de aula, que é um sistema que permite que ele busque uma informação e execute uma instrução ao mesmo tempo. Então, o nosso sistema não tem divisão, né? Ele executa a instrução de acordo com o clock. Alguns sistemas têm divisões. A cada 2 clocks ele executa uma função, enfim. No nosso sistema não, ele consegue executar a função por clock, o que é uma coisa muito boa. Quer dizer que ele pode executar, no caso, num cristal de 12 MHz, 12 milhões de instruções por segundo, né? Se ele tivesse divisão, ou Grayscale, o pessoal chama, ele teria uma menor rapidez nessa execução de instruções. Então, suponhamos que o Grayscale dele seja 2, ou seja, ele só vai executar a metade das instruções. Ele vai precisar de 2 ciclos, de 2 clocks, né, para executar uma instrução. Então, um cristal oscilador de 12 MHz conseguiria somente 6 milhões de instruções. Eu falo somente, né, é muita coisa, mas isso aí, por exemplo, para um computador, para um smartphone, é uma diferença absurda, né? É a metade da velocidade, né? Ok, então vamos lá. Aqui está o gráfico, o nosso gráfico de tempo de instruções, né? Nós temos o sinal de clock. Olha aqui o que o meu sinal, o meu circuito oscilador está gerando para mim, ó, aquele cristalzinho, ó. Ele está gerando esse sinal de onda aqui, ó. E a cada período desse sinal de onda é que o meu processador, né, vai executar uma instrução e buscar a próxima instrução, que é a função pipeline, certo? Então aqui, ó, liguei o meu microprocessador. Ele estava em repouso desligado, liguei-o. Então ele vai lá e busca a primeira instrução. Por que ele não executa a primeira instrução? Porque ele estava desligado, ele não tem instrução nenhuma. Ele vai buscar a primeira. Então, nesse primeiro clock, ele vai lá e busca a primeira instrução, certo? No segundo clock, ele vai lá e busca uma segunda instrução e executa outra instrução. Tá vendo? Aqui ficou errado aqui, viu, pessoal? Aqui não é T3, não. É T1, T2, T3, T4, né? Não é 2. Isso aqui é o período, né? Ou o tempo que ele demorou para ir lá e executar e buscar essa instrução, certo? Então, lá no período 2, ele busca a instrução número 2 e já executa a primeira que ele já buscou, lá no T1, certo? E assim ele vai fazendo. No T3, ele executa a função que ele pegou do T2 e busca a instrução, ele executa a função que ele pegou no T2, busca a instrução no T3, na terceira. E assim ele vai fazendo sucessivamente, certo? Então essa função pipeline, ela nos dá a opção, né, de poder
buscar uma instrução e executar a instrução ao mesmo tempo. Isso aí também é muito importante, porque eu consigo executar instruções em todos os clocks, certo? Então é basicamente isso, pessoal. O nosso circuito oscilador e o nosso cristal de quartzo tem essa função. Da mesma maneira, se eu usar o RC, ou um resistor e capacitor em série, como base de tempo, ou seja, carga e descarga de capacitores, vai funcionar da mesma maneira. Porém, a frequência, o período de um cristal de quartzo, ele é bem mais preciso. Certo? Então é isso aí, é muito tranquilo. Aqui nós finalizamos a parte de arquitetura, né? Nós estudamos todos os periféricos necessários para o funcionamento do microcontrolador. E nós vamos agora, eu vou passar para vocês um exercício. Vocês vão fazer esse exercício para mim. Todo mundo faça, por favor, porque a prova vai ser baseada nesse exercício, correto? Esse exercício é um exercício de fixação. Vocês vão entender muito bem, bem melhor esse conceito de arquitetura, né, do microcontrolador. E de novo, vamos olhar pelo jeito, né, pelo lado positivo. Vocês estão na frente do computador. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma pergunta, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem usar o material que é o AVA, vocês podem, isso tudo para fazer o exercício, né? E para enriquecer o conhecimento de vocês de arquitetura de hardware, né? Desse microcontrolador que nós estamos usando, que é o Arduino, ok? Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir e agora nós vamos passar para Assembly, né? Que será a nossa próxima aula. Ok? Belezinha? Até mais, até a próxima.